Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Já estudamos em aulas anteriores a estrutura e a organização do jornal impresso e as características da linguagem jornalística. Na aula de hoje, vamos ter como foco o texto jornalístico. O texto jornalístico, sua titulação, lead, desenvolvimento, ordenação, que é a pirâmide invertida. O texto jornalístico. A principal função do jornal é informar o leitor sobre acontecimentos recentes de certa relevância, de certa importância. Determina as características de sua linguagem, de sua organização e diagramação e da estrutura de seus textos. Tudo deve ser muito funcional, pois o leitor tem pressa e precisa selecionar, dentre uma grande quantidade de textos, aqueles que merecem sua atenção. Você já estudou características do texto jornalístico. Linguagem clara, direta, concisa, resumida, com um tom de objetividade e distanciamento. É o fato como ele é, sem a subjetividade do escritor, do jornalista. Bem objetivo, então. Organização e diagramação do suporte, padronizadas pelo jornal, impresso ou digital, para que o leitor se familiarize com elas e encontre rapidamente as seções e assuntos de seu interesse. A estrutura dos textos. Sobretudo, as notícias e reportagens são estruturadas e diagramadas de modo a facilitar a leitura. Em geral, constituem-se de título. Apresenta diretamente o assunto central da matéria. Então, o título já nos dá alguma informação sobre o assunto que será tratado na matéria. Subtítulo, 1 a 2 linhas. Explica melhor o assunto, complementando o título com detalhes importantes. Olho, de 2 a 3 linhas. No início do texto, tem a mesma função do subtítulo, ou seja, de explicar melhor o assunto. Porém, é mais longo. Chama-se olho também o trecho destacado da matéria inserido no meio do texto, em letras maiores. Intertítulo ou entretítulo. Palavra ou frase curta inserida entre parágrafos, geralmente destacada do corpo da matéria. Dá maior leveza a textos longos, dividindo-se em blocos menores. Lead, do inglês lead, cabeça ou abertura, parágrafo ou parágrafos de abertura do texto noticioso, que é reportagem e notícia. Introdução, parágrafo ou parágrafos de abertura do texto de opinião, editorial, artigo de opinião, que nós já estudamos, colunas assinadas, desenvolvimento ou corpo do texto, redigido de preferência em parágrafos curtos, que retomam e desdobram as informações apresentadas no lead ou na introdução. Cientistas desvendam o segredo do salto da pulga. Especialistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, resolveram o mistério de como pulgas saltam tão longe e tão rápido. Estudos anteriores já haviam revelado que a energia necessária para catapultar uma pulga a uma distância 200 vezes maior do que o comprimento do seu corpo tinha sua origem em uma estrutura elástica, semelhante a uma mola, presente no organismo do inseto. Mas os especialistas não entendiam como as pulgas conseguem aplicar um impulso tão rápido no chão para realizar o salto. Filmagens
feitas com câmeras capazes de capturar objetos se movendo em alta velocidade, revelaram que o segredo está na forma como as pulgas usam suas pernas traseiras, como alavancas de múltiplas partes. Esse efeito alavanca permite que as pulgas pressionem suas patas no chão e a liberação repentina da mola enrolada projeta o inseto para frente e para cima, afirmam os cientistas da revista científica Journal of Experimental Biology. Um dos estudiosos envolvidos no trabalho espera poder utilizar mecanismos semelhantes ao da pulga na construção de máquinas. O objetivo de Sutton é projetar robôs que possam pular tão alto como as pulgas. Se você observa as ações e os movimentos que os animais são capazes de gerar, eles são tão melhores do que máquinas modernas, disse. Sutton se baseou em estudos anatômicos detalhados das pulgas. Eles revelaram a existência de colunas vertebrais relativamente grandes perto das patas do inseto, estruturas que indicam que essas são as áreas que empurram o solo para obter tração. Filmando pulgas, as revelações mais cruciais vieram das filmagens, que foram feitas ao longo de uma semana. Para os pesquisadores, o grande desafio foi descobrir como convencer uma pulga a saltar no momento certo, dentro do campo de visão da câmera e em foco. Finalmente, descobrimos que as pulgas não pulavam se estava escuro, explicou Sutton. Então, desligávamos as luzes, posicionávamos a câmera para colocar a pulga no plano de filmagem, acendíamos a luz e a pulga saltava. Quando os pesquisadores fizeram um modelo da trajetória do salto de cada pulga, constataram que ele coincidia exatamente com a trajetória calculada em 1967 por um cientista britânico chamado Henry Bennett Clark. Nossos dados batiam exatamente com os de Bennett Clark, mas alguns aspectos da agilidade da pulga ainda não foram esclarecidos. Elas sempre saltam na mesma direção, então achamos que elas podem ser limitadas, disse Sutton. E não sabemos como a pulga trava suas pernas em posição quando está comprimindo a mola. Sutton acrescentou: isso nos mostra quão pouco sabemos sobre os insetos mais comuns. Agora vamos ler o texto do quadro a seguir, antes de realizar as atividades 1 e 2. O lead. O que é o lead? É o elemento fundamental para a funcionalidade do texto informativo jornalístico. Se ele está bem redigido, o leitor, já informado sobre o essencial, pode decidir entre continuar ou abandonar a leitura. Há 3 tipos de lead. Lead noticioso, que apresenta sinteticamente as principais informações que serão desenvolvidas nos parágrafos seguintes, que é o corpo do texto. Procura responder às perguntas: quem? Você se lembra daquelas perguntas do lead? Quem fez o quê? Como? Quando? Onde? Por quê? Lead provocador ou apelativo, menos frequente. Procure instigar o leitor a ler o texto. E o gancho é um lead seletivo, uma vez que apresenta apenas um fato ou aspecto dentre os vários tratados numa matéria longa e complexa. Costuma ser a escolha do jornalista para textos com grande quantidade de informações. Agora, para compor o lead, o redator, quem escreve a notícia, se faz perguntas cujas respostas o ajudam a sintetizar as principais informações que serão desenvolvidas no corpo do texto. Preencha o quadro identificando as informações contidas no lead da reportagem. Cientistas desvendam segredos do salto da pulga.
Então, olha aqui. Quando nós analisamos o lead, que geralmente é o primeiro parágrafo, ou primeiros parágrafos, nós vamos responder, o próprio redator da notícia, o jornalista, faz essas perguntas a ele mesmo para dar essas informações ao leitor. Quem? Então, quem? Pesquisadores, né, cientistas da Universidade de Cambridge. O que eles tentavam desvendar? Desvendaram o mistério de como as pulgas saltam tão longe e tão rápido. E onde? Na Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Então, se você voltar à leitura do texto, lá no primeiro parágrafo, você vai responder as perguntas: quem, o que, onde. E nós vamos ter a pirâmide invertida, que são essas informações dadas, geralmente no primeiro parágrafo, que responde às perguntas que vimos. No Brasil, é a estrutura de texto mais recomendada aos jornalistas pelos editores. Caracteriza-se pela apresentação das informações na ordem da mais ampla, que é a visão geral, o lead, que o lead dá, essa visão geral, para a mais específica, detalhada. Da mais importante para a menos importante. Então, vamos ver a pirâmide invertida, né? Olha lá, de cabeça para baixo. Então, ela vai dar uma visão geral, né? Que é o lead, respondendo àquelas perguntas: quem fez o quê, onde, como, quando, por quê. Tá? E depois ela vai colocando aí, né? O jornalista coloca os detalhes mais importantes, né? De forma mais detalhada, certo? O clímax da notícia, que é o auge, o ponto culminante, né? E menos importante. Então, é isso que é a pirâmide invertida. Certo, pessoal? É isso aí. Até a nossa próxima aula.